Olá, boa noite. Bem-vinda, bem-vindo a mais um programa de qualidade da nossa BDB Cultural. A programação da Biblioteca Demonstrativa do Brasil Maria da Conceição Moreira Salles, que nasce a partir de um termo de colaboração da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo com a Voar Arte para a Infância e Juventude. E hoje, este belo projeto Biblioteca de Gentes, em sua segunda edição do Instituto Fazer o Bem, recebendo aqui convidados mais que especiais. Vamos comigo aqui, vamos naquela câmera ali então. Aqui nós temos Elisa Fefê, ou Elise Feitosa com sua mamãe, que vão contar essa história bonita dessa menina que um dia vai para uma feira de livros, a Feira do Livro de Brasília, e alguém lhe dá uma ideia. E aí, de repente, essa ideia ganha corpo, e hoje temos aqui sentada nessa biblioteca esta idosa de 10 anos de idade, que vai falar como ela se tornou uma escritora. Aqui ao meio, a nossa querida Cristina Guilherme, professora, que tem uma história linda com esta biblioteca, uma história que ela transformou o sonho dela, ela saiu do sonho para hoje ajudar outras pessoas a sonharem em Águas Lindas de Goiás. Ao lado, Felipe, esse professor fantástico, Felipe Ferreira, o Felipe que nasceu no Rio de Janeiro, estudou num colégio bem famoso, veio para Brasília e um dia resolveu ser professor da rede pública de ensino. Bem, ele conseguiu levar alunos para a NASA, não sei, isso é ele que vai contar daqui a pouco. Botei só a pimentinha. E a nossa querida a Badia, catadora da Estrutural, que começa a pegar os livros que vão aparecendo na vida e hoje ela consegue fazer tanta coisa a partir daquele momento que os livros chegaram na sua vida e ela vai dividir essa história com a gente. Já pensou essas 4 biografias, essas 4 histórias de vida, para você poder ler junto com a gente? 4 obras maravilhosas e essas obras vão falar por si. Os autores estão aqui presentes. Bem, vou passar para a Badia, para daqui a pouco ela começa. Vamos começar com Elise Fefê. Vamos fazer o contrário, vamos começar das mais velhas, se é que vocês me entendem. Elise Fefê, quem é você? 20 minutos. Oi, gente. Sou Elise Feitosa, mas meu apelido é Elise Fefê. Eu moro com minha mãe e meu pai e com os meus irmãos. O meu irmão Heitor, ele é o pequenininho, ele já brinca mais comigo. É o meu cobaia quando eu conto história. Já a minha irmã mais velha, ela é mais para indicar os livros para mim, os que eu posso, que eu não posso. Olha, eu sou uma criança alegre, extrovertida, gosto muito de imaginar a todo tempo e não gosto de ficar parado, gosto de me movimentar. Eu até incentivo as crianças para deixar o celular um pouco de lado para poder brincar de várias coisas. Por exemplo, tem a pula-corda, que mais? Tem várias outras brincadeiras, tem patins, patinete, bicicleta, tem tanta coisa. Olha, eu curso 5º ano, faço atletismo nas horas vagas e também sou aluna das altas habilidades. Desde que eu era bem criancinha... Não faz tanto tempo assim. bem pequeno, uns 2 aninhos por aí, minha mãe contava histórias. Eu lembro que os meus olhos brilhavam ao ver aquelas histórias, ficava super focada naquilo. Quando eu entrei no 1º ano, eu já desenhava e eu contava, através do desenho, para os meus colegas uma história. E aí, nesse mesmo ano, aconteceu que eles compraram aos meus desenhos de lembrança do livro. Então, eu cheguei em casa com dinheiro e a minha mãe teve que devolver o dinheiro. Foi uma bagunça, só que, né, eles ainda disseram... Um pai disse que podia ficar com livro com dinheiro porque a filha dela observou o trabalho. Eu tive todo o trabalho de fazer isso. Então eu já me achei a chique, a empreendedora. Eu comecei a acreditar mais no meu sonho. Já no 2º ano, já falava para todo mundo que eu ia ser escritora.
escritora. E, nossa, eu ficava lá falando com todo mundo. E nesse mesmo ano teve a Feira do Livro, 2019, que aí lá, quando eu cheguei lá, os meus olhos abriram tanto de livro que tinha lá. E aí eu comecei a falar que eu seria uma escritora mirim, seria na próxima Feira do Livro, assinando os livros. Nossa, foi uma expectativa grande. E aí lá eu fui procurar o livro da Malala infantil e rodamos, mas aí eu encantei por um livro, Cidade Encantada. Aí eu fiquei lá e veio uma mulher. Ela era escritora daquele livro. E aí ela começou a conversar comigo. Ela começou a conversar comigo muito. E aí ela disse: essa vai ser a escritora nata. Nossa, e essa pessoa era eu, né? E eu fiquei ali toda encantada, mais do que eu já tava. E aí foi a Luciana Mello que me falou isso. Ela me indicou para as Altas Habilidades, que lá tinha uma stand. E aí eu fui depois para as Altas Habilidades, bem no finalzinho do ano, com o meu livro da Borboleta Branca, que meus pais, a minha mãe imprimiu, digitou lá. Nossa, e eu fiquei, eu sou a melhor, tem um livro. Só que era um livro impresso, só que minha mãe fez, né? Eu levei lá, aí eu entrei lá no final do ano. Aí o seu pai levou. Olha, aí meu pai levou pra lá e aí eu consegui a vaga. Aí em 2020, ele estava preparando para ser lançado. Aí veio a pandemia, eu lancei ele e a coletânea do Gaeb, que era o livro da... Tive que esperar um tiquinho, mas eu consegui lançar eles. Aí veio a pandemia, a doença. Aí a minha família, ela pegou Covid. E nisso, assim, foi uma experiência tão... Eu não gostei muito dessa experiência. E aí depois todo mundo sarou, tal. A minha avó virou uma estrelinha lá no céu, então, assim, foi muito difícil. E aí eu desabafei isso em um livro, que foi o hashtag Viralizei. Então eu coloquei ali os meus sentimentos que eu estava sentindo medo, né, por causa de ter relembrado aquilo do coronavírus. Mas eu também estava sentindo alegria, né, em poder estar escrevendo ali um livro, né, em ajudar as pessoas a conscientizar. E aí foi uma maravilha. Aí levou lá, aí nós fomos para a editora, arrumou tudinho, aí conseguimos lançar ele online, lá na Regional do Gama, no YouTube. E aí foi tudo assim, maravilhoso. E depois disso, passou um tempinho bem longo, ainda continuou a pandemia e teve essa Feira do Livro. Fala que você lançou e passou a visitar as escolas. Depois que eu lancei, eu passei a visitar escolas para conscientizar as crianças, tirar esse medo que elas tinham. Foi maravilhoso. Que, assim, essa é a coisa que eu mais gosto de fazer, né? Sair nas escolas, falar com as crianças, porque eu sou criança, então, papo ali, criança com criança. Fez no Meet. É maravilhoso. Aí eu fiz um Meet, foi no Meet, foi presencial. Aí o ano passado, você lançou. Aí, quando eu lancei o meu livro, nossa, foi uma festa gigantesca, nossa. E eu ali, provando assim, eu lancei o meu livro, eu disse que ia lançar. E criança. E aí, né, aí eu ficava lá, ó, criança pode lançar o seu livro, tá? Fiquei ali mostrando, ó, para quem quer lançar o livro que é criança, pode lançar. Ok. Aí o ano passado, esse ano. Aí nesse ano teve a Feira do Livro e adivinha quem estava lá? Eu estava lá autografando os meus livros. Foi o meu sonho foi realizado. Eu estava expondo ali meu livro. Aí, lá no espaço Lucília Amaral, eu fui lá. Lucília Garcês. Eu expus meu livro lá, fez uma contação de história. Foi maravilhoso.
interagir com o público lá e o público foi criança, né? Então, foi maravilhoso. Projeto. Aí eu tenho o meu projeto, que assim, eu sempre coloquei na cabeça Projeto Adote que tem o projeto Adote Leitor, porque muitas crianças... Aí nesse projeto, o que você faz? Você pode adquirir um livro e outro livro você pode ou doar para uma criança ou deixar com a gente, que a gente doa para uma instituição. Aí nesse projeto a gente conseguiu arrecadar 20 livros para o Hospital da Criança. Isso foi muito feliz, né? Porque eu fiquei pensando, as crianças ficam lá, né, nas camas, ficam lendo toda vez o mesmo livro. Sabe, quando vem um livro diferente, ela até fica alegre ali, poder ler, né? Contagiar a magia ali. e na Feira do Livro. Aí eu fui na feira, mas o que eu mais gostei lá mesmo foi conhecer vários escritores, livros. Nossa, foi uma maravilha. Aí veio aqueles olhinhos da criança, aí eu até me lembrei quando eu era pequena, que ficava olhando aqueles livros assim, brilhando os olhos. Pra você não crescer. É. Academia. E aí eu tenho, faço parte de 2 academias, que é a academia inclusiva, porque assim, é porque eu fiz o meu livro em braille, porque tem outras pessoas que elas não enxergam. E é difícil ter isso, né? Então eu fiz esse livro em braille falando sobre isso, né? Para as pessoas poderem sentir, ler, porque é muito difícil uma pessoa encontrar um livro em braille. A não ser a biblioteca, né? A não ser a biblioteca. Inclusive. A não ser a biblioteca inclusiva de autores brasilienses. Aí eu também tenho outra coletânea, que é a coletânea... que essa coletânea aqui, ó, Brincando com as Letras, é da Borboleta Branca. Foi aquela lá do início da minha história que me ajudou bastante. E também tem a outra coletânea internacional, Alpas 21, que é a história da galinha e da mucura, que eu fiquei em 3º lugar. Foi um conto infantil que eu escrevi ali no Goiás. Eu me surpreendi com isso, né? Ficar em 3º lugar com um conto bem simples, só da galinha e da mucura. Mas foi maravilhoso estar nessas coletâneas. Fala toda criança. E assim, sempre eu ficava com um lema na cabeça assim, ó. Toda criança merece um livro e que todo livro merece um leitor. Ou melhor, toda pessoa merece um livro e todo livro merece um leitor. E você está aqui pela leitura. Eu tô bem aqui pela leitura, para incentivar as crianças. Cadê as palmas de vocês para nossa querida Elise Fefe? Que livro, hein? E você, Maria Cristina? Quem é Maria Cristina Guilherme? Então, eu sou Maria Cristina Guilherme, nasci no Gama, numa invasão chamada Vila Itamaraty, fica bem no finalzinho do Gama. E com 2, 3 anos a gente foi retirado de lá para um assentamento e virou uma quadra, que é ainda hoje a quadra mais violenta daquela região, né? Que é a quadra 50, perto do presídio feminino. Desde muito pequena, eu venho de uma família grande. Assim, meu pai era viúvo, tinha 8 filhos, e aí casou com a minha mãe. E com a minha mãe nós somos 3. Então, imaginem assim, 11, tudo escadinha dentro de casa. E aí, quando eu era pequena, eu tinha irmãs já adolescentes e adultas, e foi graças a uma delas que começou a minha história com essa biblioteca.
Então, antes de ser biblioteca demonstrativa, existia o Instituto Nacional do Livro, o INL. E o INL, ele emprestava livros para os associados, para as pessoas que tinham carteirinha, mas era uma quantidade que hoje em dia não sei nem se é praticada, que eram uns 8 livros. E a pessoa podia ficar 15 dias. Então, a minha irmã, ela trabalhava aqui perto como empregada doméstica, e antes de ir para casa no final de semana, ela vinha ao INL e ela pegava a cota toda, 8 livros, para levar para a gente. E aí, desculpem se eu fico emocionada, porque eu estou mexida desde a hora que eu pisei aqui. A minha história com essa biblioteca, ela tem muito a ver com a única porta que a gente tinha para conhecer outros mundos. Então, assim, imagina uma família de pessoas pobres, na sua maioria pretas, com perspectiva nenhuma, e a gente está falando do início da década de 80. Eu tenho 44 anos. Então, a gente está falando de um tempo em que não era tão fácil se falar sobre espaços, tanto o espaço de leitura, espaço de conhecimento, para as populações mais pobres. Né? Quem que se lembrava desse detalhe? Então, assim, eu sou, até hoje, muito grata a ela por ter iniciado essa história. Então, eu era muito pequena e eu sempre fui bem observadora. E não era como a Elise, tão descontraída, né? Eu era mais retraída, mas eu observava muito as coisas ao meu redor. E eu ficava observando que as minhas irmãs, elas ficavam horas quietinhas, assim, em cada canto da casa, cada uma com um livro. Eu falava com elas e eu não conseguia entender por que ninguém me escutava. Elas estavam em outro mundo. E eu queria aquele mundo para mim. Então, com 5 anos, uma das minhas irmãs perdeu a paciência e ela resolveu me alfabetizar para que eu também pudesse, além de escutar as histórias, eu pudesse eu mesma ler. Acho que era alguma coisa para sair do pé dela, para deixá-la ler o que ela quisesse. E aí eu passei a fazer parte dessa cota. Então, a minha irmã também passava aqui para pegar livros que muitas vezes não eram infantis, mas eram os clássicos, eram as histórias que me fascinavam. Então, não tinha muito filtro. E eu tive acesso, desde muito cedo, à literatura boa, porque o acervo daqui sempre foi fantástico. Né? Eu acompanho essa biblioteca desde que era INL. E eu sei que já passou por situações assim muito difíceis, muito terríveis, e que esse acervo já sofreu perdas, mas então, assim, me perdoem se de vez em quando eu ficar muito emocionada, porque eu sou chorona, mas estar aqui, para mim, é estar no paraíso. E, para mim, é bem literal isso. Os livros, eles me deram... E eu queria ser escritora, viu, Fefé? Mas eu era mais ambiciosa. Eu falava para todo mundo, porque eu ouvi falar que tinha uma tal de uma Academia Brasileira de Letras, que as pessoas ficavam imortais. Aí eu vivia falando para todo mundo. E está aqui a minha amiga da vida toda, para não me deixar mentir, que eu falava para todo mundo que eu ia ser imortal. Ah, eu quero ser imortal. E não tem nada a ver com música da Sandy, não. Eu queria ser imortal de fardão verde. Até o vestido da minha formatura eu já tinha desenhado, ia ser verde. E eu ainda nem tinha feito o vestibular. Então, assim, desde que eu comecei a aprender a ler, eu dediquei horas e horas da minha vida à literatura. Então,
a literatura ela me deu o espaço para eu poder sonhar, para poder planejar a vida e a oportunidade de viver outras vidas. Para mim, representa muito a resistência mesmo do meu povo, porque não são os espaços que se abrem para a gente tem que, a maioria das vezes, estar metendo o pé na porta, ou está colocando o pé para que a porta não seja fechada na nossa cara. Então, a literatura ela me deu a oportunidade de passar por cima de muitas situações e de me dar instrumental para expressar as coisas que vão dentro de mim e que eu via e que eu sentia a minha vida toda. Eu costumo dizer, e hoje eu acompanho outros professores, eu costumo dizer que o professor ele vive pela palavra. Então, o que é permitido para vários outros profissionais, ao professor não é permitido. A gente não pode ter preguiça, a gente não pode ser avesso ao conhecimento, porque ele é o nosso arroz com feijão. E aí, muitas vezes eu sou taxada de chata, de exigente nesse sentido, mas é porque eu tive os melhores professores. E eu convivi, através dos livros, com os melhores intelectuais do mundo. Então, eu acho digno da nossa profissão que a gente figure entre esses grandes intelectuais. Então, eu vivo mesmo pela palavra. A palavra, para mim, é como respirar. A palavra bem dada, a palavra bem falada, bem pensada. E eu sinto falta disso no mundo de hoje. Eu sinto falta das bibliotecas, eu sinto falta de ter, lá em Águas Lindas, um espaço, não precisa ser um espaço gigantesco como esse, uma sala de leitura que seja, né? Um lugar onde as pessoas tenham acesso a esses vários mundos que os livros trazem para a gente. Então, eu vivo, os meus pais ainda moram na Samambaia, e eu vivo muito entre Águas Lindas e Samambaia. E entre Águas Lindas e Samambaia tem uma ponte. E aí tem, assim, divisa de território, né? Bem-vinda a Águas Lindas de Goiás. Eu costumo dizer que aquilo ali é um buraco de minhoca, que a gente passa para outra dimensão, a gente vai para outro lado da galáxia, que se a gente tem uma realidade difícil aqui no Distrito Federal, garanto para vocês que do lado de lá da galáxia é bem mais complicado. Tudo é muito distante. Se você parar para pensar, a capital para Águas Lindas não é Brasília, é Goiânia. Então, para você tentar conseguir um acervo para o seu município, você tem que ir ao governo do estado, em Goiânia, para fazer uma sala de leitura. Goiânia. Para lutar pelos direitos dos professores, adivinha onde é? Goiânia. Então, assim, buscar para as pessoas, para todas as pessoas, uma democracia também no acesso à leitura é importante. E, para mim, é tão importante que eu me tornei psicopedagoga. Então, percebendo que várias crianças não conseguem aprender a ler, que é o básico, exatamente porque não tem profissionais que adaptem, que adequem currículo, aulas, à limitação ou à compreensão atípica daquela criança, é uma coisa muito preocupante. Então, de professora comum, normal, de sala de aula, eu fui estudar e buscar soluções, buscar técnicas que façam com que todas as crianças
aprendam. Não existe isso de que a pessoa, por exemplo, com déficit cognitivo severo não aprenda. Todas as pessoas aprendem. O tempo é que tem que se adequar a ela. O instrumental que tem que se adequar. O profissional que está trabalhando com ela que tem que se adequar. Então, daqui dessa biblioteca, eu tirei a compreensão de que tem que ser para todo mundo. Esses vários universos, né? Tem que ser para todos. Tem que ser mais do que aqui no plano, tem que ser lá na Samambaia, tem que ser lá no Riacho Fundo, tem que ser, pronto, na estrutural. Tem que ser a gente precisa naturalizar o acesso ao conhecimento, e os livros, eles são um veículo muito, muito, muito interessante para o conhecimento. Claro que a gente pode aprender com filme, a gente pode aprender com Google, a gente pode se expressar em vários espaços, mas para você ter palavras para se expressar, é preciso que você conheça palavras. Tem que ser natural, tem que ser muito próximo. Então, eu sonhava ser imortal, vocês lembram? E eu comecei a escrever, eu lembro que eu escrevi... Na 6ª série, eu me apaixonei pelo meu professor de português. Professor de português. 6ª série, sentiram que eu sou de outra época, né? Hoje seria 5º ano da FEFE. É para frente, amiga? O 7º ano, que não é o da FEFE, daqui a 2 anos. E eu me apaixonei pelo meu professor. Aí eu peguei um caderninho, sabe aqueles caderninhos com espiral? Assim, o tamanho desse livro. E eu escrevi um monte de poemas. Eu fiz um livro para ele. Gente, meu professor, ele é gay, mas eu me apaixonei por ele. E eu não queria saber. Hoje eu sou apaixonada também pelo companheiro dele. Ele é dos... Ele fala, né, que ele é o meu fã, mas ele é o meu primeiro fã. Ele leu o livro. E ele me deu resposta. E ele chamou meu pai. E ele falou para o meu pai que se tinha uma pessoa dos filhos que meu pai deveria investir, era em mim. Porque eu já era escritora. Eu guardei, tá? As páginas estão amarelas. Eu guardei, não se aproveita nada, não tem edição no mundo que possa aproveitar alguns daqueles textos que foram escritos com tanta sinceridade, né? Como os adolescentes têm, com tanto... Pensa assim, eu já tinha lido um monte de romance rosa na vida, então é bem meloso, é triste. Mas eu guardo como a minha primeira obra. Não quero ser conhecida por ela, mas como um comparativo do quanto a gente pode melhorar conhecendo outras palavras, né? Aprendendo melhor a se expressar. E eu nunca parei de escrever. Eu não tinha muita, antes de me tornar professora, de fazer o magistério, eu fui de uma escola normal. Hoje em dia as pessoas falam assim, mas toda escola não é normal? Não, queridos. A escola normal que formava professoras, nós, as normalistas, nós somos diferenciadas. Quem foi normalista sabe do que eu estou falando. Então, a escola normal é um mundo à parte, dentro da educação. E, como normalista, eu já escrevia. Eu escrevia as peças que a gente tinha que apresentar, porque davam o conteúdo, a professora de didática falava assim, olha, tem que apresentar tal coisa, vocês podiam fazer uma peça? Cristina, escreva. Escrevia peças sobre cores, de acordo com o conteúdo que passava, sobre os números. E na escola normal, eu aprendi com uma professora
também de língua portuguesa, maravilhosa, que a gente pode e deve se expressar da melhor forma que a gente puder, e se a gente conseguir escrever, melhor ainda. Ela falava, escrevam. Eu vejo se o português está correto, mas escrevam, porque vai valer a pena. E eu escrevia. E da escola normal até eu entrar na UNB, e aí sim, eu passei no vestibular da UNB, saída direto da escola normal, sem cursinho, porque a nossa situação não dava para pagar cursinho. Então, eu vim muitas vezes a essa biblioteca para estudar, sempre que era possível. E é claro que, se eu queria entrar para a Academia Brasileira de Letras, eu fui fazer letras. Né? E lá eu descobri que tinha muita coisa que eu não sabia. No primeiro semestre, assim, na primeira saída com os colegas para o barzinho na sexta-feira. O primeiro serãozinho que costuma ter por aqui, eu já fui colocada no meu lugar. Eu vou citar isso porque é um momento bacana. Eu achava que eu tinha lido pra caramba, que eu tinha estudado muito aqui, que eu tinha acesso a livros muito bons, mas eu não sabia que o Fernando Pessoa era mais de uma pessoa. E eu vendo os meus amigos comentando, e eles falavam, mas o Alberto Caeiro isso, mas o Fernando Pessoa, aí foi falando todas as pessoas do Fernando, e eu me senti na última das criaturas. Aí, no sábado, isso foi na sexta-feira, a gente ali, né? Poesia, um vinhozinho e tal. E aí, no sábado, com a ressaca danada, eu liguei para o meu professor da sexta série, que continuava dando aula na mesma escola, e que tinha prometido que ia ser o meu paraninfo quando eu terminasse letras na UNB, porque era muito orgulho para ele. Ele acha que me ensinou a ler, né? Enfim. Liguei para ele, contei isso. Ele falou, mas eu não falei isso para você? Eu falei, que se você falou, eu não lembro. Eu vou resolver isso para você agora. Na segunda-feira, você passa lá na escola, que eu vou te dar uma coletânea do Fernando Pessoa, porque é um absurdo. Minha melhor aluna me fazer passar uma vergonha dessa. Você não falou isso para ninguém, não, né? Falei, não, eu guardei para mim essa dor, é só minha. Vou dividir com ninguém. E ele me deu uma coletânea do Fernando Pessoa. E aí eu percebi que eu tinha muita coisa que aprender. E durante o tempo que eu fiquei na UNB, e eu não me formei lá, tá? Eu não me formei. Eu, por algumas outras situações na minha vida, eu abandonei o curso. Eu não terminei letras. E eu vinha para cá. Eu preferia vir para cá do que ir para a biblioteca da UNB. Porque quem estudou lá sabe que todo mundo tem que ler o mesmo livro e, às vezes, não tem lá. Então, é melhor vir buscar aqui, onde tem mais espaço para estudar. E eu vinha. E aí, quando, depois de um tempo, eu tentei vir e eu não achei mais essa biblioteca com o acervo que tinha, funcionando como funcionava, eu senti muita dor na minha alma. Porque o tempo que a gente ficou sem esse espaço, ele é um tempo muito injusto. Muito. Ao longo do tempo, eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares do Brasil. Seja pela minha atuação, eu sou católica, eu venho de Pastoral da Juventude, eu sou de grupos de
Teologia da Libertação. Não sou comunista, né? Mas poderia ser, tranquilamente. E dentro da Teologia da Libertação, a gente tem grupos no mundo todo, e principalmente aqui no Brasil, né? E eu conheci vários lugares. E em cada lugar, o meu primeiro lugar a visitar é alguma biblioteca. Eu sempre quero saber onde que as pessoas leem. Eu sempre quero saber aonde que as pessoas se reúnem para ler. Claro que eu gosto de conhecer as igrejas, né? Eu gosto de arquitetura, eu gosto de decoração, mas eu sempre quero saber se naqueles lugares que eu fui, que eu estou, tem algum lugar que as pessoas possam ler. E, infelizmente, em algumas cidades a gente vai e não tem. Fala assim, biblioteca pública. Não, tem a da escola. A da escola. E quem está lá naquela biblioteca? Ninguém. Então, quando eu resolvi escrever um outro livro, eu queria ser lida. Eu já não me importava mais de não ser imortal, porque eu vi que tem como a gente se imortalizar de outras formas, né? E eu também percebi que eu não fico muito bem de verde. A minha cor é mais assim, vermelho. Então, eu não queria mais ser imortal, mas eu queria ser lida. Eu queria que as pessoas lessem por uma questão de vaidade mesmo. Eu queria ser lida. E eu nunca conseguia uma oportunidade. Eu sempre olhava o preço de lançamento de livros, gente, caríssimo, acima das minhas possibilidades. E aí eu já estava em Águas Lindas, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma professora que passaria despercebida se ela não fosse assim, toda descolada, modernosa, tatuada. Hoje ela está com cabelo roxo. Linda, linda, linda. E ela é casada com um amigo nosso, em comum. E ela me apresentou. E ela já me apresentou assim, essa aqui é a Maria Cristina, ela é escritora. Aí ela falou assim, vida, você podia ajudar, né? Porque os textos dela são tão bons. E a gente podia dar um jeito dela lançar o livro. E ele falou assim, você vai lançar seu livro, nós vamos dar um jeito. E aí me apresentou uma editora, pode falar? A editora Tagore, me apresentou Tagore, e ele me ligou. Gente, ele me ligou. Eu chorei. Quando eu olhei, eu falei assim, eu não estou acreditando, eu estou falando com o Tagore. E ele, naquela simplicidade, falou assim, eu amei o projeto do seu livro e a gente vai lançar. Mas tem um custo. Eu falei, mas eu sou professora em Águas Lindas. Então, não pode ser um custo assim, um livro muito caro, não, Tagore, porque eu tenho que conseguir bancar. Ele falou assim, eu estou dando um monte de desconto, eu quero fazer o seu livro. E aí eu liguei para ela, a minha MA, minha melhor amiga da vida toda, chorando como sempre. Van, o Tagore me deu um preço que é muito bom, mas eu não consigo bancar, amiga. O que eu faço? E ela falou assim, você não tem um monte de amigos? Quem tem amigo, minha filha, faz qualquer coisa. Pede ajuda, fala que você quer lançar seu livro e eles vão ajudar. E eles bancaram. E o meu livro saiu. E nesse meio tempo, eu fui para a sala de recurso. Então, eu queria tudo. Eu queria sala de recurso, eu queria alfabetizar as crianças com deficiência, eu queria um monte de coisa e eu ainda queria ficar famosinha sendo lida. Né? Eu queria que alguém lesse meu livro em algum lugar e viralizasse, no sentido de todo mundo ler o meu livro. E
E eu consegui tudo. Então, quando o Marcos me perguntou se eu gostaria de vir, eu falei, claro que sim. Eu não me canso de contar que eu tive um primeiro passo, e o primeiro passo foi nessa biblioteca. Foi minha irmã pegando aqueles 8 livros e levando para a gente. Então, assim, quantas vezes for necessário, eu conto. Porque é mais do que gratidão. São vidas que são salvas com iniciativas que são simples. Das pessoas das crianças que brincavam com a gente ali na terra, de vez em quando, tá? Que minha mãe nunca gostou que a gente brincasse na rua. Então a gente brincava na clandestinidade. Aí, daquelas crianças que brincavam com a gente, poucas estão vivas. Então, acho que minha mãe tinha razão quando ela falava que não era legal ficar brincando na rua sem nenhum adulto por perto. Né? Alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho e poucos de nós chegou a essa idade de 44, 45 anos. Então, para mim, os livros a que eu tive acesso, os mundos que eu visitei, eles me proporcionaram uma saída e que deveria ser democratizada, deveria ser mais simples, né? Tanto para a criança que tem dificuldade para aprender, quanto para a pessoa que tem dificuldade para chegar num espaço para pegar um livro, ou para entender a importância que um livro tem. Então, o tempo que a gente passa dentro desses mundos, ele é um tempo que é muito precioso. E é isso, gente. As palmas de vocês, Maria Cristina Guilherme. E agora, passamos ao professor Filipe Ferreira. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, ser convidado, ouvir essas histórias, sentir. Quando eu cheguei, eu comentei com o Marcos Linhares, que cheiro de tinta fresca, né? Que sensação boa de estar em um local falando sobre a gente. É tão raro, né? As pessoas, às vezes, pedem a nossa opinião, pedem as nossas interpretações. Mas é tão difícil hoje em dia alguém querer ouvir sobre nós, sobre como chegamos até esse local, o que pretendemos fazer, né? Todo mundo tem uma história, ninguém é neutro na sua construção pessoal, social, moral, étnica. E quando eu recebi o convite, é engraçado, passa um filme na nossa cabeça, né? O nosso filme. E a gente vem roteirizando, fazendo, né? A gente, com devido respeito, né, ao Tarantino, Scorsese, todos esses grandes diretores, mas nós somos os diretores da nossa própria história. E quando a gente vai selecionar aquilo que queremos mostrar, passa por nós uma responsabilidade. A gente é responsável. Uma vez eu escutei de um professor assim: eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que vocês entendem. Isso me deu um choque na hora, achei um pouco grosseiro. E me veio na mente, depois de um tempo, relembrando essa passagem, o quão responsável nós somos por aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. A distância entre o dito e o feito. Trazer para esse momento o que o Marcos colocou como um ponto, né? Eu sou professor, tenho muito orgulho de ser professor, porque todos esperavam que eu fosse qualquer coisa, menos professor, porque eu fui diagnosticado com altas habilidades aos 6 anos. E aí a responsabilidade
de chegar e ouvir, você é um gênio, é o gênio da família, vai ser presidente, vai ser tudo, vai ser juiz, vai ser promotor. E eu sou filho de professora. E eu sempre coloquei, eu nunca imaginei ser professor quando eu era mais novo. Eu sempre imaginei fazendo ciência. Apaixonado, encantado. Eu lembro de eu assistindo Jurassic Park, 1993, aqueles dinossauros vivos, ou não, mas ali na tela. Eu fiquei encantado, eu comecei atrás de ciência, onde tinha. Eu sou do Rio de Janeiro, e eu estudava, como o Linhares também colocou, sou da escola do Pedro II. Uma escola que tem uma energia. Para quem conhece o Rio de Janeiro, estudar no Pedro II, a gente bate no peito. Fala que saiu uma galera boa. E a gente fala, e saiu eu também. A gente bate no peito e a gente constrói uma ligação muito grande com o passado, o presente e a gente é o futuro, né? Porque a gente está produzindo hoje, então, né, a gente vai colher os frutos lá na frente. Eu lembro exatamente de como eu comecei a dar aula. Uma amiga minha que estudou comigo e eu já estava indo para o lado da pesquisa dentro da faculdade. E uma amiga minha chegou assim, me ligou e falou, olha, consegui uma bolsa, tô indo para Tóquio e me substitui aqui 3 meses na escola. Aí escola, e eu tava precisando de grana na época, tinha brigado com a minha família, então já sabe, né? Brigou com a família, cortaram a mesadinha. Aí eu falei, quanto é que é? Ela falou assim, 3 mil reais. Pô, tu tá com 21 anos, 3 mil reais. Pô, 2007, brincadeira. Na hora, eu falei, vambora, né? E eu fui, ela falou assim, ó, mas você vai chegar na coordenadora, você vai falar que você já deu aula, que você tem experiência. Pô, claro, deixa comigo, na hora. Sentei de frente pra coordenadora, uma senhora já. A última coisa que eu consegui falar foi que eu já tinha dado aula, né? Porque eu não. Pô, não é nem saber mentir, é uma questão tão assim. Eu falei, cara, eu vou ser desmascarado. Então, eu falei assim: olha, eu vou ser sincero com você. Pediram pra eu falar que eu nunca tinha que eu já tinha dado aula, mas eu nunca dei aula. E eu tô aqui pela grana. Se for pra ser, vai ser. Eu sempre fui muito rebelde, assim, eu sempre fui muito espontâneo nas minhas falas. E ela, então tá bom, gostei de você. Então, assim, só tem um problema. Você não vai poder ficar. Aí eu, então se você gostou de mim, então tá bom, eu saio daqui com um sorriso. E ela falou assim, mas tem como você ficar na turma só hoje? É que eu vou ter que ir atrás de um outro professor, então eu já tinha preparado tudo. Aí eu, beleza. E como acontece com todos os professores, toma aqui um pincel, um apagador e o livro. Vai lá, 3º ano. Massa. Eu tinha cara dos alunos, né? Eu era um aluno ali também. Cheguei na sala, botei o livro, né? A zona comendo solta. Aí eu, gente, bom dia. Pô, não era nem o professor, né? Substituto. Mal respeito ao professor, quem dirá professor substituto. E aí eu cheguei, aquela coisa... Oi, gente, eu vim dar aula. Deixa eu trabalhar. Não sabia quanto é que eu ia ganhar. Só pensava na grana. Falou, velho, eu só quero pegar a grana e sair fora, mano. E aí ficou aquela coisa toda. E sempre tem, né, aquele aluninho, né, o nerdzinho ali. Eu já olhei pra aquela menina, falei, você vai me salvar. Aí eu, me ajuda a falar com a turma? Aí todo mundo pá. Aí sentaram, porque a coordenadora chegou e botou ordem, né? E me olhou com a cara feia. Falou, pô, tu não consegue nem botar ordem. Eu, ordem, né? Pensando, quanto é que eu vou ganhar por isso, cara? Eu vou gastar muito bem gasto esse dinheirinho. E aí eu tinha 2 horários nessa turma. 2 horários de 50 longos minutos, que eu pensei, né, segundo o Renato Russo, a minha via cruz vai ser isso aqui, cara. E me deu um estalo. Eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou acabar sendo preso. Eu virei pra nerdzinha de novo, aquele meu ponto de fuga e... Vocês têm um laboratório aqui? Aí ela virou pra mim. Temos, professor, mas nunca vamos. Aí eu... Por que ela? Não sei, professor. Tem que perguntar pra professora.
Aí eu, tudo bem. Aí já chamei a coordenadora toda empolgada. Por quê? Porque eu já estava acostumado com uma prática de laboratório. Falei, massa, vou fazer voar esse tempo e pegar a grana e sair fora. Chamei a coordenadora, falei assim, me leva no laboratório com a turma? Aí ela, tá, vou procurar a chave. Mano, aparecia tudo, menos a chave. Aí ela chegou com a chave, abriu, então ficou eu e os alunos descobrindo o laboratório. E eu fiz o que eu sempre quis fazer quando eu era aluno. Sabe aqueles potes, aquelas vidrarias, aqueles animais pré-históricos, né? Tá até embaçado, nem trocam formol. Achei a caixinha de luva, calcei em todos. Vambora, galera. Vamos mexer com bicho. Abri um cheiro de forma, deve estar fedendo até hoje, cara. O cheiro empesteou tudo. Peguei morcego, peguei cobra, peguei tudo, botei tudo em cima da mesa. Bora pegar, bora classificar. E os alunos pegando. Gente, só não vale beijar e passar no amiguinho, tá bom? Ok, então fomos mexendo. Os alunos encantados. E aí eu comecei a falar tudo que eu sabia sobre animais, sobre morcegos, porque era a minha bagagem na faculdade. E eu fui falando, quando eu olhei, todo mundo me olhando encantado. Eu falei, massa, vou gastar esse dinheiro sem peso na consciência. Guardei, limpei, aí com aquela prática que eu já tinha de laboratório, limpei as vidrarias, fiz tudo. Peguei a grana e vazei. Aí, deu uma semana, nem lembrava mais de escola. Me liga a diretora. Tem como você dar uma passadinha aqui? Aí o mundo capota, né, velho? Lá vou eu. Ah, porque nós conseguimos uma professora, mas os alunos adoraram a sua aula no laboratório. E eu, espontaneamente, eu falei, eu também adorei estar ali. A gente é tocado por isso. Porque eu tive a fusão do que eu mais amava, que era a ciência, com a educação, que já corria nas minhas veias, mas eu não sabia. E eu fui contra tudo aquilo que esperavam que eu fosse. Eu comecei a construir minha história aí, com ciência, com educação, que eu tenho hoje um orgulho. Eu adoro essa minha história. Eu acho que se fosse para eu escrever, eu não teria escrito tão bem. É no caos que a gente surge, né? Quando esperam menos de nós, e nós também, o universo ele conspira de uma forma. E isso era só seria o prefácio do que eu iria construir até chegar nesse momento. Estamos falando de 2007, me formo, passo no concurso da Secretaria de Educação de Brasília, venho para cá, totalmente a contragosto. Até pouco tempo atrás, eu sempre falava, não, eu vou voltar pro Rio. O meu lugar é o Rio de Janeiro. Eu quero dar aula no Rio, eu sou do Rio. Hoje eu falo, não, cara, eu já tenho raízes, tenho minha filha aqui. E vim para a Secretaria de Educação, comecei a fazer aquelas coisas que, né, me perdoem as escritoras, mas eu sempre preguei a inquisição dos livros didáticos. Eu acho que o livro, a inquisição dos livros didáticos, da questão de que ele engessa de uma forma o ensino, de uma forma prática. Eu sempre gostei do prático. E eu via os professores dando aula, copia aí, capítulo 2. E os alunos copiando, fazendo uma xerox do livro. Isso era um pensamento daquela época, não hoje. Hoje eu respeito os livros, né? Aquela coisa radical de olhar e falar assim, não, mas tá todo mundo engessado, os livros prendendo, professores, sabe? E eu tentando fazer a minha revolução. Cara, dá para usar o livro, mas vamos ouvir os alunos também, vamos sair dessa coisa maçante. E essa minha rebeldia no começo contra os livros foi o que me fez querer dar aula até em cima de uma árvore, porque eu não queria usar o livro de jeito nenhum. Eu ficava inquieto, eu falava assim, como é que o livro, que a ousadia do livro do professor vir com as respostas, ele acha que eu não sei? Isso, naquela época eu olhava e falava assim, sabe, a gente não estava ainda com todo esse leque de Wikipédia, de internet, até hoje não temos tanto, para muitos, isso tem que ser colocado. E no ano de 2016, eu estava dando aula numa escola com alunos moradores do Sol Nascente. A escola jogada. E tinha uma salinha vazia. Eu sempre olhava para aquela sala e aquela sala me inspirava a fazer alguma coisa. Nem que fosse uma limpeza, mas era a sala do entulho.
Até que um dia eu chamei a diretora e nessa época a gente estava tendo uma modulação na grade horária, começaram a ter os PDs, os projetos, e ninguém queria pegar os PDs, né? Ninguém queria pegar projeto, todo mundo queria manter ali, não, tô com a minha aula já montada, meu plano de aula já montado há 10 anos, mas trabalhar com projeto? E eu falei, eu quero. No dia seguinte eu falei, por que eu quis? Porque eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu lembrei da salinha. Eu falei assim, tem como a gente dar uma limpada na salinha? Tá, beleza. Tem como? Tem, professor. Sábado de manhã, se eu venho aqui, a gente combina e tal. Tava eu e 2 faxineiras sábado de manhã na escola limpando a sala. Achamos coisas também pré-históricas ali. E a sala ficou limpa. Eu falei, massa, agora eu tenho a minha folha em branco. Eu tenho espaço, então eu não posso reclamar. Agora eu tenho que criar. E eu comecei a pensar. E falei, cara, e se a gente fizesse uma estação espacial aqui? Aí eu cheguei na diretora, aí ela olhou pra mim e falou assim, você vai dar nota? Vai ser legal, confia em mim. Beleza, aí eu comecei a pesquisar, construir uma estação espacial, comecei a ver os recursos e pensei, caramba, se eu fizer uma sala de jogos, tentando já me auto-sabotar. Aí eu comecei a ver, aí lendo os artigos e tal, Agência Espacial Brasileira. Caraca, fica em Brasília. Olá, bom dia, tudo bem? Oi, eu sou o professor Felipe Ferreira. Eu tô montando uma estação espacial aqui na minha escola. Vocês têm alguma coisa pra doar pra gente? Mendigo, eu. Dá um pulinho aqui. Fui lá, cheguei. Aí tinha uma moça muito simpática, Sandra Alves, chegou, né, hoje ela tá como uma coordenadora geral, nossa, fantástica, e na época ela tava começando também, falou assim, olha, tem umas caixas aí que o pessoal vai despachar, vai fazer não sei o quê. Você quer pra você? Eu falei assim, quero. Eu nem vi o que tinha dentro. Peguei, pra quem não tem nada, peguei as caixas e tinha vários materiais interessantes de astronomia. E eu, caraca, pelo menos a sala vai ficar bonita, né? Eu não sabia o que eu ia fazer, eu queria botar alguma coisa na sala. E eu acabei voltando para a escola e eu, fazendo essa questão de entrevistas, selecionei alguns alunos porque, assim, é dar voz pro aluno. Não era o meu projeto. Falei, o que vocês querem fazer aqui? Eu tô querendo fazer uma estação espacial. E aí eles, tá, professor, o que é uma estação espacial? Boa pergunta, é isso. E eu comecei a explicar, a gente começou a viajar, pegamos os materiais, e aí a gente começou a fazer pesquisa de astronomia dentro de uma sala com alunos do Sol Nascente. Todo mundo passava e olhava, esse professor não quer dar aula não, tá brincando aí com o planetinha, brincando com o telescópio. 2 meses a gente já tinha produzido o nosso primeiro jornal. Sabe para onde a gente foi? Para as ruas da escola, né, paralelas, divulgar a ciência. Os alunos com o jornal na mão, entregando. Fizemos uma rádio, começamos a divulgar a ciência. Eu não sabia, mas eu estava fazendo uma alfabetização científica. Isso foi ganhando proporções. Sandra me liga e fala, vem cá, agora é hora de você pagar a dívida. Chegou aqui no nosso ouvido. Traga esses alunos para cá e mostre o que vocês estão fazendo aí. E nós fomos. Os alunos nunca tinham visto tanta gente de terno. Perguntaram, professor, morreu alguém? Eu, não, espero que não. E aí, no auditório da estação, né, brasileira, né, Estação Espacial Brasileira, 5 alunos do Ensino Fundamental 2, falando sobre cosmos, falando sobre velocidade da luz, falando sobre espaço-tempo. Quando você falou, sabe, buraco de minhoca, Einstein, eu arrepiei. Esses meninos falando sobre, mostrando as estrelas que eles tinham visto, a cor, e falando da estrela azul, da estrela branca. Confesso que até eu fiquei ali assustado e pensei, nossa, eles são muito bons. Ao final dessa palestra, a gente foi aplaudido, os meninos ficaram ali emocionados. Eu pensei, cara, a gente vai comer de graça, essa coisa toda. Tamo bem na fita, é nóis, cara, aqui é Sol Nascente. Viraram pra mim, veio o diretor da Estação
Espacial Brasileira. Falou assim: espero que vocês tenham essa mesma eloquência na NASA. Aí a gente olhou e... NASA? Aí... a gente vai levar vocês pra NASA pra mostrar o que vocês estão fazendo. Olhei pra cara dos meninos e falei: vai rolar pizzaria hoje, galera. Sobre minha conta. Cara, a minha ficha não caiu. A dos meninos, muito menos. Eu falei: ninguém vai acreditar que a gente tá indo pra NASA, velho. A gente vai falar pro tio Sam, cara. E aí começamos a ter que abrir conta, aquela coisa toda. O mais legal foi o dia de tirar o visto, cara. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que esses meninos na frente lá pra tirar o visto e... a gente tá indo representar o Brasil. Esses meninos já empoderados de ciência. E eu assim, né? Cara, minha ficha não caía. Nós recebemos, cada aluno, eles mandaram pra gente. Foi muito legal esse dia. Me ligaram e falaram assim: ó, tá na conta $500 pra cada aluno pra poder comprar as coisinhas. Coisinhas? Não. Eles bancaram tudo. Mas eles deram $500 pros alunos comprarem coisas. Roupas. Sabe o que eles quiseram fazer? Professor, leva a gente na FINAC. Aí ainda tinha FINAC no Parque Shopping, né? Pegamos o metrô e fomos. Chegando lá eu pensei: cara, esses meninos vão torrar tudo em canetinha. Sabe onde é que eles foram? Tinha um espaço bem perto da cafeteria, onde tinha a literatura inglesa. Jornais ingleses, jornais, revistas em inglês. Esses meninos foram lá comprar livro e revista em inglês. Sabe pra quê? Pra chegar lá e não ter que precisar de tradutor. Eles queriam aprender inglês. Porque em janeiro de 2017 nós estaríamos lá. Cara, isso traz pra gente uma sensação do poder que nós temos. Do poder que a educação tem de transformar. E nada é utópico. E eu me lembrei do meu primeiro dia dando aula. Eu fechei os olhos, abri novamente. Nós estávamos nos Estados Unidos, na Estação Espacial da NASA, falando para um bando de americanos, com, sabe, um baita orgulho. E eu sempre via nas Olimpíadas, em esportes, eu sempre via os atletas e eu imaginava a sensação que eles sentiam de estar representando a nossa pátria. E pegar 5 alunos de um lugar que não é visto, de um lugar que é considerado uma favela no Planalto, e tá ali, entender o que é luta de classe, entender o que é democratização, o lado progressista, o lado... A gente pensa muito em utopia quando a gente vai falando, sabe? Sempre quando eu conto essa história, eu sempre me recordo exatamente do momento que nós pisamos aqui de volta. Eu pensei: a minha vida nunca mais vai ser a mesma, mas a desses meninos também não. Né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. E eu lembrei daquele professor: eu não sou responsável pelo que vocês entendem. Nós somos responsáveis pelo que nós criamos. Nós criamos sonhos, abarcamos sonhos. E a ciência está comigo desde sempre. E toda vez que eu vejo um aluno com um pequeno cientista querendo descobrir o mundo, ler o mundo, sempre pergunta para mim: professor, mas a ciência ela vai trazer verdades? Não, a ciência ameniza incertezas. Leva isso com você. E essa história, eu sempre gosto de colocar um ponto muito importante. A gente nunca sabe para quem nós estamos falando. Quem está nos ouvindo. Pensar dói. Pensar dói muito. É por isso que o meio que estamos, as pessoas estão se apropriando de pensamentos alheios. É muito mais fácil pegar um pensamento já pronto, produzido. Não tenho o que pensar. Eu só vou reproduzindo e jogando. Né? Bate e vai. Porque eu não consigo praticar a minha própria maiêutica,
das ideias, das minhas ideias, mas eu acredito que todos concordam com essa análise que eu vou fazer agora. Depois desses quase 2 anos e meio, não tem como mais refutar a ciência, né, gente? Não tem como refutar e olhar e saber que se a gente quiser ter um país, sabe? Não vou falar nem justo, mas se a gente quiser ter um país mais democrático, mais humano, mais científico, é a educação que vai transformar. É numa sala cheia de entulhos, onde nós vamos retirar o que está ali e não é mais usado e colocar o novo. Porque alguém descartou, mas alguém precisa. Todo mundo precisa de conhecimento. Conhecimento não se descarta. Não se descarta, desculpa. Conhecimento se bebe, se propaga em livros e, nesse momento aqui, em relatos. Muito obrigado. Vocês, pro professor Filipe Ferreira. Filipe, você podia tirar esse seu microfone aí e passar para a Abadia que está do ladinho? Cara, oi? Não, Só- eu me proponho... Não, só tirar, só tirar. Deixa eu trocar de lugar com ela, deixa eu tá. ela ficar aqui. Pode ser, posicionada. pode ser. Tudo bem? Essa água está disponível. Perfeito. Então, conosco, a nossa querida Abadia. Obrigada. Obrigada, Felipe, também. Então, antes de tudo, eu quero dizer que obrigada a vocês, Marcos, todos nós aqui, por valorizar a periferia, entorno, Águas Lindas, estrutural. Então, assim, é muito importante, é muito interessante saber que tem alguém disposto a ouvir e ler essas histórias que a gente contou aqui, tão vitoriosas, claro, né? Mas, assim, de pessoas que talvez alguém não desse nada, né? E obrigada por esse convite, obrigada por estar aqui, por vocês estarem aqui dispostos a ouvir a gente. De início, quero dizer que Elise, né? Elise, Maria Cristina, Filipe, eu estou muito encantada de ouvir a história de vocês. Eu sou uma pessoa que, quando era criança, eu sou a mais velha de todas aqui, ou como diria o Marcos, a mais nova, né, Elise? E no meu tempo de criança, eu não tinha acesso a livros. Então, ver a Maria Cristina contar que ela leu muito, eu fui uma criança que simplesmente amava os livros, seria Elise do meu tempo, mas sem acesso aos livros, porque eu nasci no interior de Minas Gerais, numa fazenda, e comecei, para mim estudar, eu achava pedaços de folha para poder escrever no meu tempo, porque não tinha livros mesmo. Então, para mim, livro é uma grandeza. Assim, ver vocês escrevendo tão jovens, e a Maria Cristina, a Elise e tantos outros, é, assim, muito grandioso. É muito, muito interessante para mim estar aqui e saber que as meninas, a Elise e a Maria Cristina, contou um pouco também da minha história. De ser uma criança que amava os livros, amava estudar e não poder ter acesso. Mas ver que hoje o Brasil mudou, o nosso país dá essa oportunidade às crianças, é grandioso para nós. E também sou, Maria Cristina, a filha mais velha de 3 irmãos, muito pobre mesmo, e vim para Brasília há uns quase 40 anos atrás, jovem, mas... com muita vontade de ir para a faculdade, de estudar, fiz normal, e com muita dificuldade, porque a escola normal no interior de Minas Gerais, ela era paga, então fui trabalhadora doméstica para pagar a minha escola, porque eu tinha muita sede no aprendizado, em poder ter o conhecimento, e não só o conhecimento, não só ter para mim, mas meu grande sonho era ser professora. Eu desejei muito, eu pensava que eu ia estudar minha vida inteira, mas tive que fui arrimo de família, tive que ajudar meus pais, como filha mais velha, criar meus irmãos. E então, chegando em Brasília, com todas as nossas dificuldades, morando de aluguel e tudo mais, em 94 nós fomos para a Estrutural. E aí, por isso que eu agradeço vocês por valorizar,
por estar valorizando essas histórias das periferias, de pessoas jogadas que, aparentemente, a história não teria valor nenhum, né? E, chegando na estrutural, muito inexperiente, porque várias das pessoas que estavam lá, elas já vinham de outras experiências com invasão ou com ocupação. Eu falo ocupação porque eu não tinha lugar para morar, mas muita gente ali estava mesmo especulando, e eu assumo isso, é claro, para nós, como Brasília inteira sabe, e eu também sei, claro. E a gente foi fazer luta por moradia, luta muito, muito pesada, porque a estrutural é muito perto, então todos vocês aqui devem conhecer, 15 minutos do Planalto até a estrutural. Então, aquele lugar não era para pobre, ele era para classe média, e a classe média ela reclamava aquele lugar. E a classe média tem muita força, porque ela tem, né, o Estado ouve, tem a obrigação de ouvir. Então, aquele lugar, ele não tinha nada que favorecesse a vida das pessoas e nem das crianças. E eu sou costureira, eu parei de costurar porque não conseguia mais pagar aluguel e fui para lá com algumas pessoas da minha família. Aí nós começamos a reciclar. Então, quando o Marcos fala catadora, e quando a gente começou a reciclar, era bem em frente ao lote onde eu pleiteava para mim e a minha irmã do lado, a gente pegava livros. Mas, assim, eram os pensadores. Eram livros que eu pensava assim, como é que alguém joga o livro fora? Eu me enlouqueci, simplesmente, porque uma criança que nunca teve acesso a livro, de repente, catar livro no lixo, eu lia lá na capa, era o primeiro ano do real, né? O livro custava R$ 94. Eu falava, como é que alguém joga um livro de R$ 94 fora? Com tanta gente, e na estrutural não tinha escola, e nós tínhamos mais ou menos umas 3 mil crianças já, porque a gente, nessa altura do campeonato, já era 98. E 98, quando Cristóvão perdeu as eleições, a estrutural inchou muito. Uma grande especulação, que todos vocês sabem o contexto, e era muita criança, porque a periferia tem muita criança, né, Maria Cristina, nós sabemos disso, e não tinha escola e não tinha nenhum acesso a livros. E eles saíam para estudar fora da estrutural, no Guará, no Cruzeiro, e quando chegava em casa, na estrutural, não tinha como fazer os deveres. E eu e minha família, nós começamos a pegar esses livros e colocar debaixo de uma árvore. Era um pezinho de piqui que depois foi cortado, com muita tristeza, mas ele teve que ser. E a gente colocava os livros lá. As crianças passavam e acessavam os livros, pegavam o livro para dar uma olhada. E aí minha irmã, que tinha um filho, falou assim, por que a gente não faz uma biblioteca para essas crianças? No início, você tem vontade de guardar só para você, né? Mas a gente não foi egoísta, não. Nós passamos para o barraco que eu pleiteava, para o lote que eu pleiteava, e começamos a juntar livro. No primeiro ano, nós tínhamos 5 mil títulos de livro tirado do lixo. Eram livros tão bons, só que molhava, sujava de lama. Às vezes eu tinha que dar uma lavadinha. Olha, a falta de experiência. Lavava, pendurava no varal, emprestava os livros, o livro não voltava, claro, porque sujava muito, tinha muita poeira e muita lama, as crianças sujavam, não devolvia. Então, a gente perdia aqueles livros. Então, você tinha que fazer de novo e de novo. E a gente foi trabalhando nessa questão de trazer as experiências dos livros para as crianças até 2005. Até 2005, a gente não tinha escola na estrutural ainda. E aí, em 2005, a gente teve o primeiro conselho tutelar na estrutural. Quando chegou essa conselheira, ela falou que eu não poderia receber mais as crianças no meu lote, porque era um barraco, um lugar muito salubre, não tinha condição para atender. Só que a estrutural era toda assim, cheia de sucata, cheia de catadores, não justificava aquilo, mas ela me impediu de fazer aquilo. E aí, eu e algumas amigas já fazíamos alfabetização. A estrutural também tinha outra questão, que era
que, como toda favela, eu acho que é assim, né? Felipe era a cidade no momento com maior índice de analfabetismo. É claro que as pessoas que não têm nenhum acesso a nada, elas vão para esses lugares, né? Então, os índices era normal. E aí eu comecei a alfabetizar adultos, jovens e adultos. E achei umas parceiras, na verdade, as parceiras me acharam, e a gente começou a fazer alfabetização em parceria com o sindicato, que era a CUT no momento, que ajudava a gente a fazer treinamentos e tudo mais, e dar melhorar as condições de alfabetização, não os espaços, porque os espaços eram nas nossas casas, nos nossos barracos. E dessas crianças que a gente começou a atender, e aí quando o Felipe fala isso, assim, nossa, fiquei tão orgulhosa, porque nós começamos a escola do DF progrediu com as altas habilidades, e meus sobrinhos e algumas outras crianças da estrutural também foram para as altas habilidades. Então, em 2008, nós conseguimos que 4 crianças da estrutural fossem para a França debater livros, literatura. Foi uma coisa muito interessante, muito, muito, muito. Um dos quais depois vira o editor da nossa editora. Aí, o que acontece? A gente resolveu, quando foi em 2008, o governo constrói a primeira escola, e a gente, então, acha que, nesse momento, o governo é que é obrigado a fazer essas coisas, e a gente vai, então, pressionar o Estado a ter escola de qualidade, a ter educação de qualidade, e a gente para de alfabetizar, porque nós queríamos... A gente alfabetizava a pessoa 3, 4 vezes, porque não tinha continuidade na escola comum, né? Então, você alfabetizava o primeiro ano, no outro ano, o jovem e o adulto não tinham condição de ir para a escola, porque não tinha escola, a gente alfabetizava de novo, ficava na mesmice. A gente criou uma progressão, que a gente chamou de escola livre, que é onde a gente ensinava além da alfabetização. Mas, quando o governo construiu a escola oficial, a gente começou a pressionar o GDF a ter a EJA na escola lá, e a gente foi bem sucedida nisso. E aí, a partir daí, a gente parou de fazer e criamos uma ONG chamada MESSE, Movimento de Educação e Cultura da Estrutural. Quando a gente fala MESSE, todo mundo pensa na Argentina no MESSE, né? Porque essa sigla remete a ele, mas o que acontece é que o Movimento de Educação e Cultura da Estrutural, pensando em melhorar, porque daí o que a gente tinha? Uma imensidão de juventude, de jovens, porque aquelas crianças, elas cresceram lá e não tinha lazer, não tinha esporte, não tinha nada, como até hoje não tem, é uma dificuldade da periferia, né? A gente começou a fazer luta para que a cultura fosse parte integral da educação, que tivesse oportunidade de cultural na estrutural. E o Movimento de Educação e Cultura, então, tem um convite de 4 autores da Argentina que produzia livros em 2008, na grande crise, lá na Argentina. Eles começaram a produzir e vender seus livros autorais. Eles mesmos faziam... Eles eram escritores já conhecidos, e as editoras cobravam muito caro pela produção do livro. Aí, o que eles faziam? Numa rebeldia, dizendo assim, a gente não vai enriquecer as editoras, nós vamos vender nossa literatura. Eles mesmos faziam capas de papelão, punha a literatura deles e vendia. E criou a primeira editora popular na Argentina, chamada Heloísa Cartoneira. Cartoneira, que é catadores, né? Porque aproveitava as capas de papelão. Então, eles vieram para o Brasil, numa parceria da Embaixada da Espanha, que conseguiu pagar a passagem para eles, e a gente criou a primeira editora popular no Distrito Federal. E ela, então, leva meu nome, porque em todo lugar onde ela existe, ela tem nome de mulher. Porque o meu amor pelos livros e pela reciclagem, que era o que eu trabalhava, né? E aí, então, a editora ficou Editora Abadia Catadora, na Estrutural. E, na primeira Bienal do Livro, a gente foi para a Bienal com 3 livros nessa editora. E nós lançamos lá, e aí nós fizemos uma festa, Elise, e foi lindo, porque a cultura já estava melhorada, os meninos foram para a rua da Bienal com violino, e nós fomos divulgando. E o Almi, que é o editor da editora Abadia Catadora, que hoje está na Universidade de Brasília, tá? A estrutural mudou muito, graças a Deus. Ele
Foi o segundo autor mais bem vendido daquela primeira Bienal. Por causa do apelo social, a gente sabe disso, né? Que nós fomos para as ruas e a gente falava o que a gente estava fazendo, que tinha um livro de um autor lá da Estrutural e a editora era popular e se encantava muita gente. Nós fizemos muito sucesso naquela Bienal, foi bem bacana. Hoje a editora já lançou 6 títulos, um muito famoso, aliás, 2. Um título é do Carlos Rodrigues Brandão, que ele é contemporâneo de Paulo Freire, então para nós é um orgulho, né? Pelo menos para mim. E o Carlos Rodrigues Brandão deu para nós um título que a gente vendeu muitos livros dele e ele não cobrou. A autoria era para nós mesmo, todo o retorno da editora. E também um rapaz muito famoso que chama Vitor Por Deus, que é do Rio de Janeiro, trabalhou naquelas questões da psiquiatria com a Nise da Silveira, de tratar as pessoas melhores, nas questões, as pessoas que têm problemas de loucura, que eu não estou lembrando a palavra, que dei Covid 2 vezes, e depois que eu dei Covid, a palavra está aqui, mas não sai. Infelizmente, a viva ciência, porque a vacina impediu a gente de morrer, né? Mas, infelizmente, peguei 2 vezes e não fiquei livre disso. E o livro traduzido pelo Vitor Por Deus é do Bertolt Brecht. Na verdade, Brecht é um artigo, As 5 dificuldades de se escrever sobre a verdade. Então, essa editora, hoje, nesse momento, ela está com um livro da Eudete Moura, lá da Estrutural. Ela escreve contos românticos e é bem interessante o livro dela. Eu quase que convidei ela para vir, mas eu não sabia a dinâmica do espaço ainda, mas em um outro momento agora quero, Marcos, ser convidado para estar aí lendo as pessoas aqui, que é lindo, gostei demais. Então, é isso, para dizer, quando a gente fica por último, Marcos e todos nós, a gente já tem tanta história bonita que parece que a nossa não faz mais sentido, né, Felipe? Mas o que acontece é que o movimento de educação e cultura cresceu muito, ele é muito conhecido fora da Estrutural, e essa ONG, ela toca alguns projetos de valorização da Estrutural. A gente tem um banco comunitário que tem a pretensão de fazer frente ao capitalismo, dentro da economia solidária. Nós temos um projeto nacional que chama Pontos de Memória, que é trazer a história da nossa comunidade, contar a partir do nosso olhar, fazer essa leitura que vocês estão fazendo aqui de nós todos fazendo, cada um de nós, para trazer o sentimento de pertencimento, e faz muita diferença, porque a ideia era que as crianças, os adolescentes, eles mesmo contassem sua história, revivessem sua história, e a violência, porque se você ama o lugar onde você vive, se você acaba cuidando dele, e isso vai fazer com que o mundo do crime seja mitigado, pelo menos é o que a gente espera. Então, a Estrutural está lá com várias iniciativas, tem outras maravilhosas, de música, de tudo, para quem quiser conhecer. E vou deixar o espaço para que vocês possam fazer pergunta para todas as pessoas que estão aqui, agradecer por esse momento e dizer muito orgulho de estar aqui, muito feliz de saber que a periferia é reconhecida nesses espaços grandes, tão importante que é esse templo dessa biblioteca grande de Brasília, que conta a história de Brasília e, de alguma maneira, a nossa história também, né? Obrigada, Marcos, obrigada a vocês, obrigada a toda essa mesa. Lise, olha, eu quero que vocês todos façam muito sucesso, porque o Brasil precisa. Tá bom? Vamos então nossas palmas aí para a Badia. Bem, quero salientar o seguinte. Em cada uma das histórias, como sempre, nós vemos histórias de pessoas de idades diferentes, com vidas diferentes, mas que têm uma coisa em comum: o olhar para o outro. O olhar que perpassa a sua própria história. Começando da Elise, que está preocupada que o outro leia. Ela quer ser lida, mas ela quer atingir o outro. E é muito bonito quando você vai levar a sua história para as escolas. Porque você sai de você, Elise. Porque a grande maravilha do mundo é perceber que o mundo só existe porque tem o outro.
porque senão seria muito chato se só tivesse a gente. Conseguir olhar além do espelho é muito importante. Conseguir olhar que as pessoas que estão ao nosso redor é que dão sentido à vida e que as relações, as amizades que a gente vai cultivando no mundo são um grande tesouro que a gente vai deixar e que vai levar. Quando você, Maria Cristina, idolatra o livro, tem nele uma caixinha de surpresas, de possibilidades, mas que você sai de você e hoje trabalha com as deficiências. Hoje você quer fazer com que as crianças que você trabalha possam acessar o que você acessou, mostra que você vai além de você. E é o que cada um de vocês estão deixando aqui para a gente. Esses livros e essas histórias de vocês são o legado de vocês para nós. Você, Abadia, querida, você está no meio da estrutural que todo mundo acha que só tem lixo e você apresenta para a gente gente. Você faz uma editora artesanal feita com as mãos que catam, as mãos que oferecem. Isso é muito bacana. Nenhum de vocês traz o problema, vocês trazem a resposta. Enquanto muitos se preocupam e perdem tanto tempo com a pergunta, vocês trazem a solução. O Felipe pega uma sala vazia de entulho e consegue literalmente alcançar as estrelas. Porque é isso que a gente faz. Mas você alcançou a NASA, meu professor de biologia predileto. Você alcançou a NASA porque você teve coragem de fazer coisas inusitadas. Porque você é inusitado como vocês todos que aqui estão. Você não contou que você queria estudar nos Estados Unidos e você não tinha grana para estudar nos Estados Unidos. E você mandou uma carta para uma universidade americana se oferecendo, olha, eu quero estudar, mas não tenho grana. Mas o que você sabe fazer? Eu sei desenhar. E ele desenha, que é uma barbaridade. Então fala o seguinte, você vai estudar o que você quer, neurociência, não era isso? Neurobiologia? Neurobiologia, não é? Senão ia ser, né, ia ficar prolongando e tal, mas só rapidamente para poder colocar. E aí, em 2014, em outubro de 2014, uma amiga minha também, minha sorte são essas amigas que eu tenho, falou assim, olha, abri um processo seletivo para a Universidade de Chicago para o curso de neurobiologia. Só que a inscrição você faz e você tem que mandar uma carta de intenção. Por que você deve fazer? E assim, é interessante, porque eu fui antes de ir para a NASA. Então foi algo particular meu. E aí eu tive que escrever uma carta dizendo o porquê que eu deveria ser escolhido. Eu já estava nessa escola, já estava com essa situação toda. E aí eu coloquei na carta, olha, né, não quero chorar não, mas eu sou brasileiro, professor de ciências numa escola pública, eu quero aprender mais para poder passar para os meus alunos. E aí, ok, eu fui selecionado, só que aí, ó, tem que ter uma ajuda de custo, né? Estados Unidos. Aí eu, não consigo pagar isso tudo, né? Professor, funcionário público, mas assim, não tem como. Aí eles, o que você sabe fazer? Aí eu, como assim? Aí eu falei, olha, eu gosto de desenhar. Aí eu mandei um portfólio dos meus desenhos. Aí eu lembro exatamente, a coordenadora do curso falou assim, olha, você vai montar um plano de um mini curso que você vai ministrar nos períodos contrários aqui de desenho realista. Então eu consegui pagar os meus estudos com as minhas habilidades de desenho. Então no período contrário eu estava na sala ensinando, criar um novo curso para os alunos de lá sobre desenhos realistas. E isso foi bem interessante, Linhares. Obrigado por ter lembrado. E uma coisa que vocês também não sabem, eu tenho que contar porque eu acho que é muito legal. Teve uma hora que ele saiu da rede pública e depois ele quis voltar. E quando ele quis voltar, perguntaram, para onde é que você quer ir? E ele perguntou, Abadia, presta atenção, onde é que ninguém quer ir?
e ele escolheu Almécegas, na fronteira com Goiás, uma escola rural. E ele pega os meninos da escola rural e vai ensiná-los a fazer papel de batata. E leva os meninos de Almécegas a ficar com o vice-campeonato da Feira de Ciência do Distrito Federal. Nunca fui em aeroplano. Ganhamos ano passado. Ganharam, olha aí. Não é? Então, uma pessoa que quer ir para onde ninguém quer ir. Não tinha papel. Opa, águas lindas. Então, gente, olha, vocês fazem parte de livros maravilhosos e de histórias maravilhosas que a gente se encanta. E essas histórias estão aí para ser contadas, mas a gente tem que querer ler os outros. A gente hoje em dia não quer mais ouvir, a gente só quer falar. A gente não quer emprestar o nosso ouvido para se emocionar. A gente não quer aprender com os outros. E a gente tem tanto a aprender. E aí já tem aqui uma pergunta aqui do pessoal do auditório que eu vou ler. E é para Maria Cristina. Maria Cristina, dos seus poemas do livro A Ponta do Trovão, qual é a menina dos seus olhos e por quê? Ai, é difícil. Porque eu gosto de todos, né? Assim, é meio complicado. Tem os que me falam de situações mais complicadas. Assim, esse é um livro de amor e ele foi dedicado a um amor específico. Opa! Né? De novo? Que não é o meu, que não e que pior, e que não é o meu marido, né? Então, assim, não, sem problemas. Ele queira Deus, né? Mas, assim, é porque esse livro, ele é uma paixão. É o primeiro filho, gente. Não me coloca nessa situação. Todos eles são maravilhosos. Se vocês quiserem ler, vocês vão ver que eles são muito bons, né? São muito sinceros, são simples, mas todos eles são as meninas dos meus olhos. Tá bom. Buscou uma saída, né? Lógico. Quem tem mais pergunta para fazer aqui para algum deles? Gil, você quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Eu gostaria de fazer a pergunta para a Dona Maria Badia. Eu fiquei encantada com a história de todos vocês e eu gostaria de saber, em relação a essa editora, né? Eu sou professora aposentada, eu trabalhei 14 anos no CIE, no Centro Educacional 2 do Cruzeiro, e nós tínhamos muitos meninos da estrutural. Eu comecei lá em 94, entendeu? E eu achei bastante interessante essa editora que vocês organizaram, né? Eu gostaria de saber como que o processo de seleção desses meninos que vão publicar as obras, como acontece? E quais os critérios que vocês usam para essa seleção? E se tem algum custo para eles? O custo, geralmente, a gente divide entre a editora e o autor. Porque a gente mesmo que produz, né? Então, uma das dificuldades que nós temos é produzir um livro muito grande. Por exemplo, livro de 300 páginas. Porque a gente ainda é uma editora que está aprendendo essas coisas, né? Então, tem gente que quer publicar a tese e nós não conseguimos publicar as teses por isso. Então, uma das dificuldades são esses livros com muitas páginas. Mas, quanto ao custo, a gente quer publicar. Então, se for um livro com menos páginas e que a gente consiga... o preço nunca é nosso problema. A gente vai entrar num acordo com o escritor, a gente vai sempre negociar. E eu acho que é uma coisa que é importante a gente falar, que o bom das editoras
populares é isso. A ideia não é o lucro, a ideia é publicar, claro, como é dentro da economia solidária, quem produz, porque a capa é de papelão, é uma outra lógica, né? Nós não temos uma capa como a da Maria Cristina, das editoras normal, nós fazemos com capa de papelão, nós mesmos pintamos, é tudo artesanal, e aí a gente faz conversa com o autor, para dentro da dinâmica do que está lá escrito, como é que a gente vai produzir essa capa. E essa negociação é muito importante. E não é o lucro que é visado. Várias coisas a gente pode fazer. Olha, você fica com a porcentagem, a gente fica com a porcentagem, ou a gente vende ou de livros, ou do lucro das vendas. O único problema, nesse momento, para nós, é o número de páginas mesmo. Mas, se vocês tiverem interesse e quiser depois conhecer e saber como é que é produzido, a gente pode combinar, tá? E a Estrutural é muito grata pelas escolas do Cruzeiro. Você conheceu o César, professor César de Artes? A Deusani é a nossa parceira, a esposa dele. Bem, Nina Tubino, quer fazer uma pergunta? Eu quero aproveitar a dizer que eu estou emocionada. Recebi o convite do Marcos. Eu não tinha ideia de que eu ia ter momentos um pouco tristes pelas histórias, mas também dou os parabéns a todos vocês. Foi uma mensagem para a minha vida ouvir a história de cada um de vocês. São coisas que, às vezes, a gente não percebe, a gente não acompanha, não é? E então, são surpresas para mim. E eu agradeço demais a oportunidade que o Marcos me ofereceu de vir hoje. Dia 1º próximo, eu vou lançar um livro, mais um. E já estão todos convidados. Mas eu não tinha uma noção como da Maria Cristina, né? O amor dela pelo livro. Eu tenho este amor pelo livro muito grande, desde os 9 anos de idade, quando eu, na fazenda dos meus avós, lá no sul, eu encontrei numa prateleira livros. Hoje eu até me admiro como que naquela época, né, numa fazenda, haviam livros. E eu peguei um porque eu estava me alfabetizando, eu já estava conseguindo ler. Eu peguei um livro de lá, não sabia de que se tratava, e fui ler. E era uma antologia pequena dos poemas dos escritores daquele período, que hoje, mais tarde, eu fui estudar, né? E reconhecer eles. Então, aquilo para mim foi a primeira experiência e foi uma coisa maravilhosa. E como você, eu nunca mais abandonei os livros. Nunca mais. Antes de eu vir para Brasília, bem antes, depois que a Constituição registrou que teríamos uma nova capital, né, que era aqui no Planalto Central, eu tinha 10 anos, 11, na frente, no quadro negro, tinha um mapa do Brasil que tinha um quadradinho que dizia assim, futura capital do Brasil. Eu olhava aquilo, porque eu sentava na primeira carteira, eu olhava e sonhava, eu tenho que ir lá. Eu tenho que conhecer esse lugar. Mas era tão difícil sair do Rio Grande do Sul para vir para cá, ainda era muito difícil. Transporte, né, a distância. E, afinal, só em 1990
é que eu consegui vir para Brasília. Quer dizer, aí a cidade já estava montada, né? Mas foi um sonho que eu tive desde criança, que eu queria vir para Brasília. Estou aqui. É. E os livros sempre foi assim. Eu hoje, você coletou os livros do lixo, né? Eu hoje, eu não posso entender isto, porque dentro da minha família tem pessoas que não querem saber de livro. Eu acho, às vezes, que é porque eu insisto muito, né, também. Eu falo muito de livro, né? Eu preservo os livros. Você é escritora da família, valoriza, né? Como? Como você é escritora, valoriza o livro para eles, Valorizo. né? Por exemplo, eu moro aqui, mas eu também moro um pouco lá no interior. Não sei se vocês conhecem, perto de Pires do Rio, a cidade de Palmelo. Então, eu tenho lá uma chacrinha. E eu construí uma biblioteca que vai ser aberta ao público, porque aquela cidade tem uma escola de 2º grau, mas não tem biblioteca. Aí não valorizam, né? Então, eu reuni todos os meus livros e estão lá. A gente vai deixar para abrir, eu acho que daqui uns 2 meses, já a gente vai estar com tudo pronto para abrir ao público. Os alunos, professores e todo o público, porque a região onde eu estou é muito pobre. A população é pobre, a educação é muito curta. Eu descobri, pasmem vocês, eu descobri um rapaz que foi fazer um trabalho para mim e eu, no fazer o pagamento, eu disse para ele, assina, né, o recibo. Ele não sabe dizer o nome dele, ele não sabe escrever o nome dele. Eu fiquei pateta, porque já nós estamos num outro momento, né? Então, se fosse há 20 anos atrás, 30, ainda a gente podia, bom, né? O período que... Mas eu fiquei abismada de encontrar uma pessoa que não sabe escrever o seu próprio nome. Eu agradeço. Gente, já estamos encerrando, o nosso tempo já está praticamente esgotado. Eu vou abrir para a última pergunta, para encerrar aqui. Nilvani, quer fazer uma pergunta? Eu não vou fazer a pergunta, não, mas eu quero parabenizar a todos vocês. Eu achei muito, muito bacana mesmo. Cada história é peculiar, né, com a sua propriedade, mas eu também sou escritora, agora já fui professora de sala de leitura, estou me formando na 2ª graduação em pedagogia para ser professora agora de ensino fundamental. E eu quero, assim, colocar uma coisa. Eu sou amante dos livros, tá, gente? Mas eu achei, assim, muito bacana. Eu fiquei, assim, emocionada com a prática, porque o professor Felipe, né? Ou é Felipe? Felipe, ele colocou a prática ali e... Claro, ele aprendeu na teoria, com os livros, mas, através da prática, ele chamou os alunos, ele convidou os alunos para ele, né? E tem sido assim sempre, né? Porque você colocou a prática lá atrás, né? Para abrir os bichos no laboratório, depois levou os alunos para uma sala, onde criou tudo, chegou à NASA. E, assim, eu fiquei muito emocionada com a sua história. Eu achei muito bacana. Parabéns, tá? Parabéns para todos. Mas é porque a dele me chama a atenção, assim, porque eu acho que nós, como professores, nós, como qualquer área que você atua, é importante você fazer uma coisa diferente. É importante você se atentar
a necessidade do aluno, as coisas novas, né? E isso me tocou. Obrigada. Eu acho que é esse olhar de dar vida, né, para os livros. E aí só um ponto interessante que a gente coloca, a gente acha assim que acabou, né, e a questão de abrir portas e tudo mais. Hoje eu escrevo para a NASA. Então, assim, é uma coisa bacana, foi uma porta que a gente abriu e no final fui convidado hoje para poder ter uma coluna e escrever mensalmente artigos. Não, é para você ver, né? Eu voltei para a teoria agora. Gente, um minutinho para as considerações finais de vocês. Começando aqui pela Fefe. Olha só, primeiramente eu quero agradecer ao Marcos Linhares pelo convite, né? Poder estar aqui, né? Você ter me apoiado lá na Felipe e tudo, é uma pessoa muito boa. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui, essas pessoas que compõem essa mesa aqui comigo, né? Esse livro grande. E eu sou um grande areia entre vocês, né? Imagina. Das mais brilhantes. E assim, eu luto pela leitura porque eu gosto muito. E outra coisa, também tem as crianças que os pais deixam de lado a criança, compram um livro a criança. Eu não quero esse livro. E aí deixa pra lá. Só indo que a criança, ela não quer aquele conteúdo de livro, só que ela quer outro conteúdo de livro e ela quer ler esse livro. Só que os pais não dão, né? Então... E para fechar, eu estou fazendo um trabalho no Conselho Tutelar porque eles garantem o direito à leitura lá no ECA. Só que nos conselhos tutelares não tem biblioteca, só brinquedoteca. Então eu estou trabalhando aí para tentar arrumar uma biblioteca para o Conselho Tutelar aqui do Gama. Tá bom. Muito obrigado, Elise e Fefe. Para as palmas, então, nossa querida Elise e Fefe. Encantadora. Obrigada. Maria Cristina. Quando a gente fala, quando fala de livro, dá mesmo essa sensação da falta da prática. E aí, como pedagoga, eu me lembro que tem um termo chamado praxis, que é a análise da prática, né? A prática tem que fazer sentido em relação à teoria. Então, quando o Felipe, por exemplo, fala sobre os livros didáticos, todos nós concordamos que engessa uma aula, mas eles servem como base para várias construções. Então, assim, a gente só ganha mesmo as estrelas se a gente souber o que são as estrelas. E quem vai me dar isso para eu chegar na NASA é livro. Né? E, assim, dizer que eu fiquei muito feliz com o convite. Na verdade, o Marcos ele só me traz alegrias, né? Que eu encontro com ele num corredor ali da Feira do Livro, ele já começa a pipocar, que ele não fica quieto. Mas eu quero de verdade agradecer essa oportunidade, uma oportunidade ímpar assim, na minha vida. Eu nunca me imaginei um livro, mas eu estou me sentindo o máximo, né, sendo lida. Então, eu agradeço, viu? Toda a gratidão. Muito obrigada a cada um de vocês, a cada olhar, porque quando a gente está falando, a gente vê vocês reagindo, mesmo quem está com máscara, a gente vê e fecha o semblante e abre e pensa, nossa, mas essas reações, elas são as reações de vocês, leitores. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada, vou falar igual a Elise, agora vou ser chique. Obrigada a todos os colegas que também compuseram essa mesa junto comigo. Eu estou muito, muito feliz nesse momento. E é bom estar aqui, nessa biblioteca. Muito obrigado. As palmas, então, para Maria Cristina.
Querida Badia, para depois a gente fechar com o Então, Felipe. faço minhas palavras das meninas. Muito, muito legal estar por aqui. Dizer que eu fui uma pessoa que, embora quisesse estudar muito, não consegui estudar, fazer curso superior, mas leio muito, muito, leio sem parada, porque eu aprendi bem cedo que quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Então, os livros são necessários e não jogue fora livros, doe, né, Elis? Muito obrigado. Obrigada, muito agradecida por tudo. Obrigado, as palmas para nossa querida Badia. Felipe. Agradecer o convite, sempre um prazer, querido Linhares, estar aqui. Só para colocar um ponto, a ideia, eu sei que é uma fala, é um ponto que toca, né, quando a gente fala assim, inquisição dos livros, mas é um pensamento retrógrado que eu tive. Né? Então, assim, lá atrás é engraçado como a gente pensa em querer fazer diferente e acha que a gente tem todas as soluções, né? Mas a gente tem que saber que a gente é uma produção o tempo inteiro, né? Num país onde a gente está refutando vários pontos em questionamentos pessoais, sociais, a gente não pode esquecer que, científicos, a gente não pode esquecer que o livro, já que a gente não pode ser imortal, sejamos eternos, né? E isso daí, o livro é que vai trazer eternidade pra gente. O livro é que vai fazer a nossa continuidade. E é isso, queria agradecer, parabéns pelo evento, que se perpetue por muito tempo. E estaremos aqui, queremos estar agora do outro lado, queremos assistir, queremos também ouvir novas histórias. Parabéns a todos. Obrigado. Para as palmas de Felipe Ferreira. Eu queria encerrar então agradecendo a todos que vieram e partilhar com um pensamento rápido e jocoso para fechar assim com alto astral do nosso querido e saudoso Ariano Suassuna, que disse que um dia um cara chegou para ele e falou: rapaz, você sabe que o livro vai acabar, né? Ele falou: ah, é? E de onde é que você viu isso? Diga aí, macho. Rapaz, um cara, um pensador tal, falou isso. Ele disse que o livro vai ser substituído pela televisão. É mesmo, macho? Pela televisão, é? Que legal. E esse cara disse isso aonde? Na televisão? Não, ele publicou num livro. Falou: macho, então esse cabra para mim não vale nada. Porque se ele valesse alguma coisa, ele teria falado era na televisão. Porque o cara que diz que a televisão vai acabar com o livro, no livro, ele só disse que o livro vai continuar para sempre. Obrigado, gente. Até a próxima.